Bom, pessoal, então sejam bem-vindos aí à nossa primeira live da nossa mentoria Bronze, Neurociência, Física Quântica e Epigenética. Bom, aqui alguns eventos que eu participei aí do Polose. Então aqui, né, que se vocês conseguirem, né, fazer esses cursos também, façam, gente, que vale muito a pena o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E se você puder levar o seu cônjuge, bem melhor você fazer isso, porque você vai crescer junto com ele, né? A gente cansou de ver a minha esposa de mulheres reclamando para ela que queria trazer os maridos, mas os maridos não vinham, né? E eu também escutando dos homens, né, que queria trazer a esposa também, mas a esposa também não queria. Ou talvez financeiramente também às vezes não conseguia. Mas o ideal é você realmente fazer junto com o seu cônjuge, porque você vai crescer aí e, né, e você vai estar numa frequência e ele em outra, né? Então a gente tem que estar sempre alinhado com o nosso cônjuge para poder se manter junto, né? Para poder ter um relacionamento saudável. Senão um quer ir para um lado, o outro para o outro. Uma autoridade digital no mercado também, aí com o Marcos Paulo, né, que é o treinador, ele é o lançador do Pablo Massal. Tive lá na estrutura deles lá em Alphaville, 3 dias de treinamento lá também, na área digital, né, desenvolvimento pessoal e profissional e na área digital. Aqui também no resort, né, tivemos lá no resort. Um dos motivos de eu fazer esse curso também, eu queria chegar, ver se eu conseguia, né, ter o contato direto com o Pablo Massal. Cheguei lá 10 metros dele lá no resort, lá, mas os seguranças não permitiram chegar mais, até porque a gente estava fazendo o curso com o Marcos Paulo, né? Autoridade no comportamento, que é o Elton Euler, né? Hoje esse cara aqui, com a equipe dele, estão aqui em São José dos Campos. Eles são tipo o Pablo Massal também, tem toda uma estrutura aqui em São José dos Campos. Já tive em duas presenciais deles, né? Então essa daqui, duas, não, três presenciais deles aí. Essa daqui foi uma delas. Esse grupo aqui, que é o grupo da Aliança Divergente hoje. Hoje eles estão lançando a nova Aliança Divergente, dando um passo maior aí para se aprofundar mais também nas técnicas de física quântica, e epigenética, neurociência, tá? Que eles trabalham muito com o poder do desenvolvimento pessoal e profissional, que vocês vão estar vendo. Ele fez uma apresentação lá para gente nesse dia do evento também fantástica, né, de arquetípicos, muito top. Aqui, momentos do evento, né? Então, que eu tive lá nesse evento. Aqui, um curso online que eu também faço com esse cara aqui, o Paulo Guiar. Depois, vocês sigam esse cara aqui, gente. Instagram. Ele é um cara que começou com 16 anos de idade a estudar neurociência, física quântica e epigenética. E ele falava nos vídeos dele, quando ele começou, se tudo fosse verdade ali, que logo mais ele ia estar mostrando onde ele estaria morando, tudo. E ele é um cara que vem bem pobre também, na área de Mato Grosso ali. E hoje ele está milionário, porque ele começou a atuar na vida dele com a física quântica, epigenética e neurociência, entendendo tudo isso. Hoje ele dá aula disso, ele tem vários cursos também. E vários videozinhos dele ali no canal dele já dá para a gente pegar muita situação, tá? Depois também, se alguém quiser fazer os cursos também desse pessoal aí, aí fica por cada um aí, né? Só que os cursos acabam tendo um custo bem mais elevado aí, né? Mas vale a pena fazer. Bom, treinamento destrave financeiro, a mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma, frase que vocês já conhecem na nossa apresentação aí. Eu gosto muito dela, porque realmente, né? Depois que se abriu sua mente, se desenvolveu, não tem como mais você pensar diferente, tá? E daí é onde você vai tendo um crescimento cada vez maior. E também a frase do Anthony Robbins, né? Que é: saiba que são as suas decisões e não suas condições que mudam o seu destino. E é uma grande verdade nesses momentos que realmente de decisão que a gente muda o nosso destino. Você muda suas crenças, toma novas decisões e o universo começa a colapsar situações para você de acordo com essa frequência que você está vibrando agora. Então aqui a virada de chave nossa, através do VIP Club Business, aqui o módulo 1, análise pessoal, desenvolvimento humano e relacional, né? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso hoje. A gente vai falar um pouco, debater, tirar dúvidas aí no final. Qual é o quadro que você se encontra aí hoje? Qual que é o quadro que você se encontra hoje diante dessa imagem? Você está ferrado aí, sem dinheiro no bolso, sem perspectiva, que daí você fica aquela situação de não ter perspectiva, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer. Ou você está aí, desenvolvimento, buscando já alguma coisa, buscando já crescer no mercado, toda a situação de vida. Que condição você se encontra aí hoje? Então faça uma análise aí, como que você está. Seja a pessoa que mais acredita em você. Gente, se você próprio não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Então a gente não pode nunca desanimar. Começou a vir essas situações de desânimo,
vira o disco, né? Transforma a energia, faz essa energia se tornar uma energia positiva para você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Bom, aumente aí a sua permissão para que a sua vida comece a andar. Nós não temos muitas das vezes permissão para ganhar dinheiro, permissão para ser feliz no relacionamento, permissão para se desenvolver em diversas fases da vida. A gente às vezes não tem a permissão, porque às vezes nós mesmos não nos damos essa permissão. Então entenda como a falta de permissão tem aí impedido de viver a vida que você sonha e merece. Falta de permissão muitas das vezes por você mesmo, que na verdade é assim que acontece, é você mesmo que não se dá a permissão, ou porque você está aí amarrado com situações emocionais com outras pessoas que também depende só de você. Tudo aí. Aqui a gente tem um quadro aqui que mostra o seguinte: se você tem capacidade e você tem permissão e não tem a disposição, o que que acontece? É um desperdício. Você tem capacidade, você tem estudo, você tem um potencial, você tem permissão, você se dá permissão para isso, né? As portas estão abertas para você, tudo que você faz dá certo, tá? Mas você não tem disposição. O que acontece? É um desperdício. Porque só falta o que para você? A disposição. Então, se você não tem esse tripé aqui, gente, alguma coisa está dando de errado e alguma coisa você tem que mudar nesse tripé aqui. Esse tripé, ele tem que funcionar para você. Se alguma coisa estiver errado aqui nesse tripé, se não estiver funcionando o tripé, acontece isso, né? Se você só tem capacidade e permissão, é um desperdício porque você não tem disposição. E se você tem capacidade e disposição, você é frustrado, porque você tem capacidade, você sabe que você consegue fazer, você vai, tenta, faz, você tem disposição, acorda cedo, faz acontecer, tá correndo atrás. E o que que falta, então? Permissão. É o que acontece para a maioria das pessoas, gente. Ela estuda, ela se capacita, ela tem disposição, mas ela não tem permissão. Daí vocês vão ver o que está ligado à permissão aí na nossa vida, que são os relacionamentos. São os relacionamentos mal resolvidos que você fica na espera. Aí você não tem permissão para você ter os resultados. Qual desses sentimentos que te move hoje? A frustração, o desperdício ou a ilusão? Que também, se você tem disposição e permissão e não tem capacidade, você não estudou para aquilo, tá? Você tem muita disposição e você tem permissão, mas você não tem conhecimento, você não estudou para alguma coisa, você não buscou capacidade para aquilo. Então você é um iludido. É aquele cara que é sonhador, que sonha com as coisas, que tem disposição, que tem permissão, mas ele não tem a capacidade, porque ele não se desenvolveu para aquilo. Ele até faz, mas sempre está dando errado. Por quê? Porque ele não tem disposição, não tem capacidade, ele não se desenvolveu para aquilo. Então, qual condição aí que você se encontra hoje? Uma grande maioria das pessoas se encontra nessa situação aqui, né? Que nós vamos falar dela aí, tá bom? Que é a falta de permissão. Você vai entender por que falta permissão aí para você. Bom, análise pessoal da minha vida. Tá? O que acontece? Nós temos que fazer uma análise pessoal da nossa vida para ver como é que ponto que está a nossa vida, que situação é que está a nossa vida. Eu tenho um planejamento de vida, eu me planejei, eu sonho, eu tenho um sonho para poder. Depois vocês vão ver numa outra lâmina ainda que vai falar isso, né, do seu sonho maior aí. Analise aí a sua vida pessoal. Veja aí o seu propósito, qual que é o seu propósito, sua missão, nos relacionamentos, como é que estão os seus relacionamentos. Faça análise da sua vida de cada área, sua saúde, bem-estar. Ah, eu quero viver até o 100 anos, tá? Mas para você chegar até o 100 anos, você está cuidando da sua saúde? Como é que está aí as suas finanças? Que o desenvolvimento pessoal, carreira e realização espiritual, né? A sua área espiritual. Como é que tá? Lazer, né? Você tem lazer também? Gente, você tem que ter um pouquinho de cada uma dessas situações funcionando na sua vida. Se você não tiver, alguma coisa também está faltando. A gente tem que equilibrar. Eu mesmo vejo que também falta para mim me equilibrar em certas partes. Quem já está nessa perfeição, que já atingiu a perfeição aqui, com certeza você já está tendo resultados, grandes resultados. Então procure aí, né? Depois a gente vai passar o material para vocês aí. Procure analisar a vida de vocês e ver como é que está em cada área dessas, que é essencial na nossa vida. Ter um equilíbrio nessas áreas, em cada uma delas. Se você não tem um equilíbrio, é porque está faltando alguma situação ali. Você precisa equilibrar em cada uma dessas áreas. Então veja como é que tá. Faz um mapinha aí, né? E põe quantos por cento que você já está atuando na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área das finanças, para você ir melhorando a cada dia de cada uma desses posicionamentos. Você tem que ter um posicionamento em cada uma dessas áreas da sua vida para que você possa evoluir e crescer, né? Senão a gente vai se iludir e não vai conseguir ter resultados para prosperar em todas as áreas da nossa vida. Quem quer prosperar em todas as áreas da vida, a gente tem que estar com equilíbrio nessas áreas aí. Você não pode mudar o que não analisa. Olhe para dentro, seja honesto e escolha aí a se transformar.
Tá? Se você não for honesto com você mesmo em cada uma dessas áreas, é você, cara, é sua vida. Então, faça isso para que você possa mudar, né? Para que você possa avançar cada dia mais aí na sua vida. Tenha o seu sonho grande bem definido. Gente, isso daqui é importante. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É onde a gente fica perdido e não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque o universo não sabe para onde você quer ir. Como é que ele vai trazer situações para você seguir um caminho, sendo que você não tem o seu sonho grande aí, né? Não tem bem definido. Quanto mais você definir o seu sonho, eu quero morar numa casa tal, eu quero ter um carro tal, né? E defina isso, especifique como que você quer ter essa casa, aonde que você quer ter, né? Esse carro, como é que você quer ter, que cor que é ele, né? Que marca que é esse carro. Então, vai definindo. Quanto mais você especificar isso, quanto mais fica fácil do universo trazer situações para que você tenha isso o mais rápido possível. Porque às vezes nem o universo sabe, né? Nem Deus sabe o que você quer, porque você não determinou isso, né? Você não escreveu. Escreva isso, de preferência, escreva isso na sua carta. Nessa condição, né, o universo não sabe o que você quer. E quando isso acontece, ele continua te entregando mais do mesmo. Você fica naquele ciclo repetitivo. Ele está te entregando mais do mesmo. É que nem o povo lá no deserto. Ficou 40 anos no deserto. Por que que Deus mostrou isso para a gente ali naquela situação do povo do deserto? Porque o povo ficava pensando e desejando, né, estar lá onde eles estavam, lá no cativeiro, lá na escravidão, não, porque lá eles comiam melhor. Então eles ficavam, né, reclamando. Enquanto não renovou aquela população, eles não entraram na terra prometida. Quem entrou foram os filhos deles, né? Eles tiveram que morrer porque eles só pensavam, só tinham a cabeça desejando estar lá de novo no cativeiro. E é isso que a gente faz. Muitas das vezes a gente fica vivendo o passado. Tem que sonhar o novo. Sonhar é viver. Se você não está sonhando, você não está vivendo. Então, sonhar é viver. Que está aí guardado suas trilhas neurais no subconsciente em um looping constante, pois a frequência continua a mesma. Se você sempre está naquela frequência, é o que o universo entende. O universo é um espelho, ele entrega mais do mesmo para gente. E então, se você está frequenciando aquilo para o universo, é mais daquilo que ele vai estar te enviando. E a frequência ela vem do pensar, né? Você pensa em algo, assim que o mundo se criou, todas as coisas se criaram. Deus fez a natureza, mas o homem criou todas as outras coisas. O avião, o carro, a casa, tudo que é matéria que Deus não fez, quem criou foi o homem. E alguém pensou naquilo. Alguém desejou voar como as aves e criou o avião. E assim foi. Alguém desejou ter um carro para se locomover mais rápido. A Henry Ford criou aí o carro. Então assim aconteceu com pessoas que sonharam em ter alguma coisa, puseram no papel, desenharam como seria. Então assim a gente deve fazer. Tenha o seu sonho grande, ponha no papel, especifique com quanto mais detalhes você conseguir especificar, isso é melhor e acaba acontecendo mais rápido, tá? Porque o universo sabe exatamente o que você quer. E ele vai entregar exatamente o que você quer. Se você não sabe que cor que você quer o carro, aí fica difícil dele também entregar, né? Porque ele não sabe que cor que você quer. Então, ele vai atrair, você vai atrair essas condições conforme você vibra elas, conforme você deseja elas, conforme você mostra para o universo. A gente mostra através de frequência. Desenvolvemos aí traçar o nosso plano, devemos, né, aí traçar o nosso plano de vida perfeito. Como que você vai fazer isso? Acabei de falar para vocês, escrevendo, desejando, pensando, avaliando em cada área. Geralmente é nas três principais áreas que a gente vai buscar isso. Na área do dinheiro, daí tem alguns exemplos aqui para você, como você pode estar fazendo isso, tá? Na área dos relacionamentos, na área da saúde. Então, são os pilares que são essenciais que geralmente a gente busca e a gente precisa para ter longevidade, né? Você precisa ter saúde, você precisa ter dinheiro, você precisa ter bons relacionamentos, que é o network. Nosso network é muito importante. É o nosso network que faz com que a gente tenha muitos resultados, né? Estamos aqui, pessoas que fazem network um com os outros e que fazemos negócio juntos. Então, o network é muito importante. Num curso que eu fiz de técnico de assessoria de gerenciamento empresarial, tinha uma professora que ela sempre batia em cima dessa tecla com a gente, a professora de marketing. Ela falava: guarda sua rede de relacionamento, crie vários networks com pessoas diferentes, porque quanto maior for o seu network, quanto maior vai ser o seu resultado, porque são pessoas que trazem para você situações, são pessoas que te ajudam a ter resultados. Sozinho a gente não faz nada. A gente precisa de ter bom relacionamento, um bom network aí. Quando o dinheiro, a saúde, os relacionamentos estão em harmonia, você vive uma vida extraordinária.
área. Então, quando a gente tem harmonia e tem aí um plano bem definido, você vai chegar onde que você quer. É questão de você persistir nisso. É questão de você frequenciar isso para o universo. Aquilo que você quer, o quanto que você quer ganhar de dinheiro, o quando que você quer. Ah, a partir de 2027 eu quero estar ganhando 1 milhão por mês aí. Como é que eu tenho que fazer para me chegar a 1 milhão por mês? Então você vai começar a traçar suas metas para você chegar lá. O que que você tem que estar fazendo? E assim vai acontecer. E para isso também, gente, a gente tem que fazer o quê? É o desenvolvimento humano e relacional. Então, toda demora nos resultados esconde aí uma espera nas relações. E isso é uma grande verdade. Relações, conexões, diálogo, confiança, plano, meta, esforço, dedicação, através dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles nos prendem quando não são bem resolvidos. Então, se cada um fizer aí a sua parte, a sua vida flui, entendeu? Se você cumprir com a sua parte no relacionamento, não é só no relacionamento você e sua esposa, é você e o seu filho, é você e sua sogra, é você e seu amigo. Gente, é relacionamento em todas as áreas, é você e seu sócio, é você e seu parceiro de negócios. Tudo que está bem definido em uma parceria, num relacionamento, acontece de uma certa forma que flui melhor para todo mundo. Agora, se isso não está bem resolvido, se você deixa isso de qualquer jeito, você fala de uma coisa, a pessoa entendeu outra. Olha só um exemplo. Você fala aí com um sócio que vocês vão montar um negócio e tal, que é 50% seu, 50% dele, e vocês fazem os combinados ali. Mas se de alguma forma você entendeu de uma certa forma e ele entendeu diferente, e isso não está no papel, o que que acontece? Acontece que no meio do caminho coisas começam a dar errado. Que você fala para ele, não, mas eu pensei que era assim, cara, né? Mas vocês não colocaram isso no papel. Aí ele vai falar, não, cara, mas eu falei para você que era desse jeito. Ah, não, cara, mas eu não entendi desse jeito. Isso é em todas as áreas da nossa vida, gente. Se não está bem combinado, bem definido, e de período em período você tem que fazer um alinhamento de novo. De período em período, faça um novo alinhamento, reveja a situação, para que dali para frente continue funcionando bem como está. Porque senão, o que acontece? No meio do caminho, pode ser que os seus planos mudem. A vida acontece algumas coisas. Você precisa, às vezes, mudar alguma situação. Aí, no meio do caminho, você vai precisar mudar. Então, o que você vai fazer? Vai fazer os alinhamentos. De período em período, a cada 3 meses, a gente faz um alinhamento. Então, combine de período em período, você está fazendo um novo alinhamento. Porque você muda, às vezes, a sua ideia muda, as coisas acontecem diferente no meio do caminho, você começa a não gostar, não tá legal assim. Apareceu uma outra oportunidade para mim, eu vou fazer essa outra oportunidade. Você tem que sentar de novo, realinhar aquilo que você negociou com a pessoa, não importa quem seja, né? Se é a sua esposa, se é com teu filho, cada pessoa você vai ter um certo alinhamento, né? Você vai ter um certo relacionamento, você vai ter certas situações que você trata com um que você não trata com os outros iguais. Então, o contrato com o sócio de negócios é uma coisa, o contrato com a sua esposa do relacionamento é outra, o contrato com o seu filho, né? O combinado com o seu filho é outra. Tem que ter muito bem definido isso, tá? E de preferência colocar no papel, de preferência pôr lá estampado em algum lugar, né, na sua casa, criar as regrinhas lá para o filho lá e colocar lá na geladeira, ó, a regra é essa aqui em casa, ó, para ele saber, para ele estar vendo. E daí você fala para ele, ó, tá lá na geladeira lá, ó, coloquei lá, vai lá e lê lá o que que é. Entendeu? Porque senão ele não ia, não, mas não entendi direito, pai, achei que era assim. Então, cara, não é achei que é assim. Porque é isso que faz com que os relacionamentos gerem problemas. E daí a gente fica naquela espera de alguém que combinou uma coisa com você e chega na hora de cumprir, não cumpre. E você ficou esperando que acontecesse e não acontece do jeito que você estava esperando. E daí você vira e fala para a pessoa, não, mas eu pensei que... Cada um tem uma ótica, gente. Cada um vê a situação conforme a sua ótica, o seu conhecimento, o que você aprendeu, o meio que você viveu. E daí você combina uma situação com a sua esposa, e daí você quer cobrar dela, mas você fala, não, mas meu pai me ensinou assim. Ela vai falar, não, meu pai me ensinou diferente, cara. Então cada um tem uma certa perspectiva, uma certa ótica mediante uma situação. Tudo quando é muito bem combinado, não sai caro. Diversos caminhos para escolher aí na sua vida. Então você vai ter diversos caminhos. E no meio do caminho, é o que eu falei para você, pode ser que mude alguma situação. Você combina uma coisa com a pessoa,
pessoa e chega no meio do caminho, mudou, como eu estava falando aí anteriormente. Não é sobre o caminho mais fácil, né? É sobre o caminho que faz sentido para você. Então tem que fazer sentido para você naquele momento na sua vida. Porque às vezes você está lá e é o que você sente no coração, gente, tá? Porque você pensa, o seu cérebro vai buscar as informações das trilhas neurais que já gravaram, já está gravado lá, que você já aprendeu durante toda a sua vida, que já gravou lá no seu subconsciente. Ele busca a informação e ele tira uma conclusão. Aí você tem um sentimento que isso vai para o teu coração e o teu coração emite uma onda eletromagnética que o universo vai mandar mais do mesmo para você. Então, se você não está se sentindo legal, sua esposa quer lá e morar no campo e você quer morar na cidade. Como é que faz? Ela vai ficar lá no campo e você lá na cidade? Ou vocês vão ter que se alinhar? Então, vocês vão ter que se alinhar. No meio do caminho vai acontecer alinhamentos, vai acontecer situações que você tem que replanejar. Cheguei numa certa idade da vida que eu quero agora viver no mato, quero lá montar um sítio e tal, e minha esposa também quer, então legal. Agora eu quero ir para a praia, né? Estou aposentando, eu quero ir para a praia, e a esposa quer ir para o sítio. Como é que faz? Então tem que ter os alinhamentos. E conforme se segue o caminho, é conforme o resultado que você vai ter. Cada caminho vai ter um resultado diferente. Não tem como ser igual. Então analise aí as diversidades que vão aparecendo aí na sua vida para você tomar suas decisões e alinhar com a pessoa que você vive. Porque se não tiver alinhamento, gente, vai dar problema. Eu estava falando um pouco à tarde aqui com a minha tia, que ela, cristã evangélica, ela vai para a igreja e o esposo gosta de tomar uma cervejinha no bar com os amigos, então ele vai para o bar e ela vai para a igreja. Mas eles combinaram assim, então tá tudo bem. Então, se você combinou aí com o seu cônjuge, maravilha, tá combinado. Se vocês conseguem viver assim, maravilha. É o combinado de vocês. É o contrato que vocês fizeram ali. Vocês combinaram isso. Então tá tudo bem. Não tem nada de errado. Mas tem que estar bem combinado, tem que estar bem definido. Senão, há as dificuldades, né? Você fica ali o tempo todo pentelhando lá o marido. Não, vamos lá para a igreja, tem que ir para a igreja comigo. Se eu não for para a igreja, o casamento não dura. Então tem que ter os combinados. Pré-sucesso. Isso daqui, gente, é o pré-sucesso. Você quer ter sucesso? Monte um plano de negócios para a sua vida, para que você possa também, com pequenos objetivos, você ir cumprindo, você ir comemorando, você e fazendo isso. Então, acolhimento aí é com você mesmo. Autoconhecimento, a mente forte, disciplina, propósito claro, né? Gratidão diária. Se você não é grato pelo que você tem, cara, como é que você vai conquistar outras coisas maiores? Como é que Deus vai proporcionar coisas maiores para você, sendo que você não é grato nem no que você tem? Então, aprenda a ser grato no que você tem. Tudo isso, né? Então, começa dentro de você aí, através de você. Depois aqui nas estratégias, metas claras, né? Que você possa alcançar para você estar comemorando com pequenas metas, plano de ação, né? O foco, prioridades aí, nas prioridades que você tem, porque se você não tem foco nas suas prioridades, tá? Você vai começar a fazer um punhado de coisas que vai te desviar. A gente, por causa hoje do celular, é uma grande dificuldade, né, cara? Eu falo para você porque a gente tá o tempo todo na internet, o que acontece? Toda hora é mensagem no celular, toda hora é alguém te convidando para um outro negócio, né? Então você tem que ter suas metas, gente. Porque senão você começa a tirar para tudo quanto é lado e o universo não sabe o que ele entrega para você. Cada hora você tá, não chega até você. Não dá tempo das coisas chegarem até você. Eu vi que eu ficava fazendo muito isso também. Hoje não, eu estabeleci algumas metas e alguns focos para poder ter resultado. Então se a gente não fizer isso, o resultado não vem. Porque o universo ele não sabe o que ele entrega para você. Ele está quase para te entregar uma coisa, daí você já vai fazer outra coisa, outro negócio que está fora do seu plano de negócio. Por isso que é bom você ter o seu plano de negócio para você não fugir dele. Se a pessoa vem trazer alguma coisa para você que está fora do seu plano de negócio, cara, tira fora. Não faça. Diga não, saiba falar não. Porque a gente às vezes quer agradar a pessoa. Ah, não, mas nesse mercado, para ter relacionamento, tem que estar agradando. Não, gente, não funciona assim. Não é assim que vai funcionar. Então, planeje com inteligência. Faça seus planejamentos com inteligência. Evidência, tá? Então, a evidência é o que vem depois disso que a gente já planejou, das estratégias, né? Daí vem a ação em massa, massiva, né, que você vai fazer. Resultados, né, começa a aparecer os resultados. Aprendizado contínuo, você vai aprendendo cada vez mais e vai se aperfeiçoando, se profissionalizando naquilo que você está fazendo. Ajustes a melhorias, sempre você vai ter que estar ajustando para ter melhorias em tudo que você está fazendo, nas suas metas, no que você está buscando. Então, disciplina até o fim. Então, vá até o fim de uma situação.
A hora que não der mais, aí sim você pensa em outra. Senão, que líder que você vai ser, que situação que você vai apresentar para as pessoas, sendo que você é um cara que não sabe nem onde você quer chegar. Colhe os resultados, assim você vai colher os resultados. Postura, a gente tem que ter uma postura diante da situação que a gente busca ter resultado naquilo. Que postura que eu preciso ter? Quem que eu preciso espelhar? Quem que pode ser um mentor para mim, para que eu possa buscar essa postura? Você tem que ser antes de ter. Pessoas querem ter o dinheiro para ser alguma coisa, querem ter aquele carro, querem ter aquela casa, mas não é assim que funciona. Primeiro você tem que ser antes de ter. Você tem que ter a postura, você tem que frequenciar isso que você quer para o universo, para que ele traga para você. Então, mente clara e forte, coração em paz. Se você não tem paz no coração, não faça, porque o seu coração que ele está emitindo a onda eletromagnética para o universo. Você tem que saber pedir, e a gente pede com o coração. Por isso que até a Bíblia fala que nós não sabemos pedir. É com o coração que a gente pede. É ele que emite a onda eletromagnética. Tá? A gente tem um campo eletromagnético que atinge, chega a atingir até 7 metros, tá? De distância aí do nosso corpo físico. Tanto é que a gente recebe situações positivas de outras pessoas que estão acima da gente, né? Com frequência maior que a nossa. E quando você aproxima de pessoas que têm frequência mais baixa que a sua, é você que está doando para ela. Tem pessoas que a gente troca ideia, que a gente fala de situações que deixa a gente lá embaixo, né? Aquela pessoa que só fala de doença, de morte, de coisa ruim. Pô, você sai dali, parece que a pessoa sugou sua energia, tá? Porque ela está com uma frequência baixa. E tem as pessoas de frequência alta, que daí é você que sai cheio, porque você vai sugando tudo aquilo que a pessoa está te entregando ali, né? Então, foco no essencial, atitude diária, evolução constante, determinação inabalável. Então, você tem que ter essa postura. Se você não tiver postura, qualquer situação te derruba, qualquer situação serve, qualquer hora você está se apresentando de qualquer jeito, você chega nos lugares de qualquer jeito. Dependendo do lugar que a gente tem que estar naquela postura daquele lugar, né? Você vai na praia, você tem que estar de biquíni, mas também não vai colocar aquele mais escandaloso, senão a mulherada vai chamar de perua, os homens vão falar o quê? Você tem que ter postura no ambiente que você está. Você vai para um ambiente empresarial, vai bem vestido, se possível, ir de terno ou de camisa de botão, né? Você vai para negociar, você vai em um ambiente de negócios. E as áreas, né, que a gente tem que tratar, sempre buscar ali ver, né, a área financeira, na saúde, nos relacionamentos, que é o que a gente geralmente busca. A gente vai trabalhar essas áreas aí. Na área financeira, a gente busca o quê? Prosperidade, a liberdade financeira, múltiplas fontes de renda, porque assim, se uma cair, você tem a outra. Impacto e legado. Depois você vai buscar, depois que você já tem o dinheiro, que já buscou tudo, você quer um impacto e legado. Aí você já não está mais preocupado com o dinheiro, porque você já está buscando um legado. Na área da saúde, corpo forte, né, para você aguentar as situações aí da vida, né? Mente saudável, energia diária e longevidade. Você quer viver mais? Você tem que estar buscando na área da saúde. Relacionamentos, amor, né, verdadeiro, porque tudo que sai do coração, não adianta você falar uma coisa da boca para fora e o coração está sentindo outra. Cada vez mais você vai atrair o que o seu coração está emitindo de frequência. Então não adianta nada você falar para o seu cônjuge que ama, que isso, que aquilo, mas você já não ama mais. Então seja verdadeiro. Se já não dá mais, já libera a pessoa, te libera também. Que conexões profundas, família e amigos e apoio aí a parcerias, tá? Então é isso que a gente busca aí nos relacionamentos. Então equilíbrio nos 3 pilares aí da vida plena e com propósito. Então é nisso que a gente quer buscar, é isso que a gente quer ter de resultados. Bom, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Então na nossa vida, gente, acontecem, né, situações, a gente analisando, a gente pode até dizer aí que acontece algumas vezes os pré-quedas, que são sinais que acontecem na nossa vida. Então você vai ver, toda vez que você vai mudar de um patamar, que dando exemplo aqui, do ganho que você está tendo para ir para 5K. Você vai buscar uma certa frequência ali na sua vida. E para isso, você sempre tem que estar olhando para os seus relacionamentos quando acontece alguma coisa. Pré-queda nada mais é do que o quê? Você bate um carro, você fica doente, é alguma coisa que vai tirar o dinheiro que você está guardando, que você está trabalhando, para que você atinja ali o seu plano maior, comprar sua casa, comprar o seu carro, mudar de vida ali. Então a vida ela vem mostrar para você algo que está errado na sua vida. E como que a vida mostra para gente? Tem alguma coisa de errado na vida da gente? Parando a gente de alguma forma. E é nessas horas que a gente tem que olhar não para a situação do acidente que aconteceu. Que o acidente simplesmente foi para abrir os teus olhos em alguma coisa que está acontecendo nas suas relações, que você está
tratando alguém errado, mal, alguma coisa que você precisa mudar nas suas relações. Olha sempre para suas relações e vê o que você está repetindo de padrão. Sempre quando eu discuto com a minha esposa, eu pego o carro, cara, eu bato o carro, cara. Eu discutir com a minha esposa que é batata. Então, o que que você tem que ver? Não que você bateu o carro. Você tem que ver a discussão. O que que você falou para sua esposa lá? O que que aconteceu de novo que você discutiu com ela? Aonde que você foi teimoso ali? Aonde que você precisava pedir perdão, desculpa? Alguma coisa que aconteceu? Que tudo aconteceu. Alguma coisa aconteceu e nisso aconteceu o seu pré-queda. Que se você não prestar atenção e você repetir padrões, você vai ter uma queda. Que você não está pronto para ir para uma frequência maior. As frequências maiores, gente, são frequências de amor. Então, depois vocês vão ver isso também, que tem uma tabela na física quântica que mostra isso. O ódio, a raiva, o medo, frequências baixas. O amor, o bem-estar, são outras situações que você deseja o bem para as pessoas, que você quer o bem para você, pensa o bem das outras pessoas, fala o bem. São frequências que te levam para cima. Então, vocês vão ver depois da escala. Nessa escala mostra para gente as frequências baixas e as frequências altas. Então, se você ainda usa situações que te levam para a frequência baixa, é onde você vai ver que você precisa crescer na frequência aí, que daí é onde o dinheiro ele potencializa quem você é. Então, as vidas até não deixa você crescer às vezes por esse motivo. Então, ela fica te despertando ali onde acontecem as situações de pré-quedas. Então, entenda que ao entrar aí em sua jornada, acontecerão aí pré-quedas ou até mesmo algumas quedas. Isso vai acontecer na sua vida e você vai identificar. Se você parar para pensar agora aí, já em situações que aconteceram no passado, você já vai ver alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E alguma coisa aconteceu nas relações. O bater o carro, ficar doente, qualquer situação que vai fazer você perder dinheiro, gastar dinheiro, que poderia você estar crescendo ali no seu plano de carreira ali, no seu plano de negócio, no qual vai ajudar você a comprar sua casa, comprar seu carro novo, a subir de patamar na vida, a mudar de padrão financeiro, acontece a esses pré-quedas. Aí você tem que olhar para a sua postura, né? Qual foi a sua postura naquele momento? Preste atenção aqui na postura. Que postura que você tomou naquele momento que aconteceu aquilo, que aconteceu o pré-queda, que você bateu o carro? Volta lá e resolve isso, cara. Porque se você não resolver, vai acontecer de novo. E daí é onde acontece aí, às vezes, as quedas. Por isso que a gente tem altos e baixos na nossa vida. Tudo na nossa vida acontece de altos e baixos. É a frequência da nossa vida, tá? Você tem que ir aumentando a sua situação da frequência alta e através do amor, de frequências, de situações que vão te elevar a frequência, porque se você está vivendo em situações que você está agindo errado, sempre olhe nisso. Sempre quando acontecer uma doença, acontecer um acidente, acontecer qualquer coisa, cara, que tira você do seu caminho, do seu foco, que vai te tirar dinheiro, olhe para suas relações. Com filho, com pai, com mãe, geralmente é com as pessoas mais próximas, né? Porque as pessoas que são distantes, a relação não importa. Né? Agora, a relação próxima é onde acontece. Ainda aqui, na postura, se você não ver e ignorar, acontece esses pré-quedas que é para a gente ver, tá? Para a gente acordar, para a gente parar e pensar. Porque quando a gente está na correria do dia a dia, no automático da vida, você não presta atenção. A gente tem que estar consciente disso. Por isso que acontecem essas situações, para a gente parar. Porque quando você vive falando, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para aquilo outro. Você vive falando que você não tem tempo. Aí tem que acontecer o quê? Quando você cai doente, você não vai ter tempo, você vai ter que parar, né? A vida mostrando para você. Que quando você cai, fica doente, daí você tem tempo. Daí você não. Mas eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo porque minha vida é corrida. Então tá bom. Então a vida mostra para você que você precisa tirar um tempo. Aí você vai ver, você brigou lá com teu filho, você não tem tempo para falar com seu filho, para ter uma vida, para ter uma conversa com seu filho. Aí o que acontece? Você cai doente, aí a vida mostra para você que você tem tempo, sim. Você que não quer tirar o tempo para aquilo. É você que está dando prioridade para o seu trabalho, para a sua correria, para a sua situação, e não está tirando tempo para dar prioridade para outras coisas. Então, aqui, entenda que na sua jornada vai acontecer algumas quedas, tá? Vai acontecer algumas situações, que é para você acordar para a vida. A vida viu o que você viu, então ela vai te apontar situações. Você saiu de 2.000 para 3.000, você saiu de 3.000 para 5.000, você saiu de 5.000 para 12.000. Geralmente as pessoas têm um teto, tá, gente? Aqui é o teto. Quando você vai repetir o teto de que você ganhou, acontece alguma coisa. Pode ver. Pense num teto que você já ganhou.
Sempre quando você está chegando perto desse teto para você ganhar de novo, acontece alguma coisa e você cai. Para isso, você tem que identificar o seu teto e olhar para as relações a hora que vem esse pré-queda. O pré-queda, ele é o quê? Ele é antes da queda. Se você não olhar para a relação e se você não resolver a situação, você tem que olhar para o que aconteceu nas relações, o que você estava tentando, pensa, o que eu estava tentando fazer que aconteceu isso? Ah, eu estava tentando fazer uma sociedade com alguém. Eu estava tentando resolver uma situação com a minha esposa para que a gente pudesse fazer um investimento tal, entendeu? Alguma coisa você estava tentando que aconteceu essa situação. Então, daí tem os acontecimentos que acontecem naquele momento que a gente está tentando alguma coisa. E geralmente é naquele teto que você quer passar que vai acontecer isso. Porque aqui você já subiu, aqui você já está na faixa dos 12 mil. Entenda que você está, quando você chega nessa faixa de ganhar 12 mil, o que aconteceu? Então, veja o seu teto. Qual que é o seu teto maior? Então, você tem aqui aonde acontece o pré-queda e lá o ponto da queda. Então, é sempre olhando para isso, né? O que aconteceu? Geralmente é alguma coisa de ruim, é um padrão velho, tá? Que você tem que mudar ele. É um medo, ou é uma culpa, ou é uma dependência emocional. Então, olha para isso. O que você teve medo? O que você está se sentindo culpado? Então, tudo vem das emoções que vai para o coração, o que emite a onda eletromagnética de medo, volta mais medo para você, volta culpa para você. Então, são aí as dependências emocionais que a gente tem com as pessoas. Às vezes, por que eu não consigo prosseguir? Porque eu estou amarrado numa situação de dependência emocional com alguém, que eu combinei alguma coisa e não cumpri, entendeu? Então, isso tem ali uma espera da outra pessoa. Você emprestou dinheiro de alguém e aí você quer ganhar mais, né? Você quer subir ali, mas você não paga aquela pessoa que você está devendo lá. E a pessoa está lá esperando. Você combinou com ela que ia pagar e não paga. Pô, o cara está ganhando mais, está querendo comprar um carro, tá querendo e não me paga aqui. Então, tudo isso a gente tem que olhar, senão a gente não consegue prosseguir. É por isso que vem os pré-quedas para nos alertar disso. E se você não presta atenção nisso, aí as coisas acontecem pior e você cai mesmo. Ou se não, pode acontecer o quê? As coisas boas. Se você olhar para isso e resolver isso, eu não vou mais repetir esse padrão meu. Aconteceu isso, já vai lá, se acerta, não repete mais o padrão que você repetia, aí você vai subir. Então, preste atenção nisso, tá? Para que você tente a forma diferente para você para frente, né? E subir um novo patamar e uma nova frequência. Coincidência ou evidência? Então, às vezes a gente acha que é coincidência, né? Ah, é coincidência que aconteceu isso. Gente, não tem coincidência. Olhe para as evidências do que já aconteceu, que você vai identificar isso que eu falei para vocês. A partir de agora, né, vocês já não são mais inocentes, né? Vocês estão entendendo isso, está entrando um novo conhecimento, que você vai ter agora uma nova percepção disso, dessa informação, e você vai começar a ter novas crenças. Aí você vai entender que vai começar a acontecer coisas na sua vida para que você mude. A vida viu o que você está vendo. Antes você era inocente. Então, conforme o teu conhecimento, é conforme vai ser cobrado. A própria Bíblia nos faz isso, não fala isso, né? Conforme o teu conhecimento, de acordo com a palavra, você vai ser cobrado. E é exatamente isso, gente. A vida está vendo o que você viu agora, né? Então, ela vai começar a te cobrar disso, tá? Vai começar a acontecer situações na sua vida para você passar por isso. Das suas pré-quedas, que são os acontecimentos, as tentativas, né? E as evidências. Então, os acontecimentos acontecem mediante as tentativas que você tem, né? Então, preste atenção aqui nos acontecimentos, tá? As tentativas, o que você está tentando, lógico, né? Tentativa é o que a gente está tentando fazer naquele momento. E a evidência, qual foi a sua decisão tomada. Conforme a tua decisão tomada, é a evidência que você vai ter daquela situação. É a sua postura. Que postura que você teve diante de uma situação que você sabe que você precisa resolver. Você agiu mal lá com a sua esposa, você agiu mal lá com o teu filho, e você vai esquecer, não, passa batido, deixa para lá. É isso que acontece. Às vezes a gente, não, deixa para lá, já foi mesmo, já aconteceu. Eu não vou voltar lá pedir perdão, nada, não vou, deixa lá, não vou mexer nisso não. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer de novo. Vai acontecer uma outra situação de novo, que a vida vai mostrar para você de novo, para ver se ela te aprova ou não, até que você seja aprovado pela vida. Então, entenda isso, para você subir de nível, você ir para o próximo nível. Senão, você vai continuar no nível anterior que você estava, ou até mesmo cair, tá? Dependendo da situação, você tem a queda, não é só a pré-queda. A pré-queda ela vem para te anunciar, para te mostrar o problema. Se você não enxergou, você pode até cair, que é assim que a vida faz. Você não está pronto para a frequência que você está e nem para que você quer subir. Então você vai descer. E é assim que acontece. A vida acontece, gente, em ciclos. Veja o mais rápido possível, né? Ver rápido, resolver e superar isso, porque a vida ela acontece em ciclos. Então vai repetir o ciclo de novo.
Se você não for para o próximo ciclo, você vai repetir o ciclo aqui anterior, tá? Isso se você não cair para o ciclo lá embaixo ainda. E às vezes você não está nem pronto para essa frequência aqui, que você está nela. Aí você é reprovado, onde você cai mais ainda. Então a vida ela acontece assim em ciclos. A permissão para você ir para o próximo nível, você precisa ter permissão. E a permissão ela vem de você mesmo, gente. A vida ela acontece de dentro para fora. É você que enxerga a vida conforme o conhecimento que você teve, as trilhas neurais que já foram formadas, a programação, a hora que a gente for falar mais para frente também, a gente vai estar falando, né, nas próximas etapas, como que a gente foi programado. Então, você foi programado, tá? Então, você tem que mudar essa programação, que é um ciclo repetitivo que você fica repetindo, tá? E se você não está pronto, você não vai evoluir para um ciclo maior, porque senão pode acontecer um acidente até maior e você até vir a óbito quando acontece isso. Você pode até vir a óbito. Você ir para uma frequência que não é a sua, porque ali a frequência é maior e você não está apto para ela. O acidente pode ser um acidente mais grave, porque a vida já fez algumas situações para você enxergar aquilo e você não enxergou e você fica repetindo aquela situação, magoando as pessoas, né, os relacionamentos, porque tudo você tem que olhar para as relações, o que você estava tentando fazer e qual que era a relação que você tinha com o seu sócio, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu parente, com a sua mãe, com o seu pai. Olhe para as relações, porque às vezes você está ali agindo mal com essas pessoas e você está trazendo isso de volta para você, essa energia negativa, né, baixa. Veja isso para você poder subir de nível aí na sua vida. Então aí a roda da mudança, né? Em que momento que você está desse ciclo, que você está na roda, você vai ficar ali girando nessa roda pro resto da vida? Você vai ficar parado ali pro resto da vida? Vai vir dúvidas, vai vir as dificuldades, tá? Mas você tem que superar tudo isso. Supera as dúvidas, as dificuldades e siga em frente. Senão você vai ficar circulando que nem o povo no deserto lá, circulando ali na mesma condição, repetindo o padrão pro resto da vida. São as pessoas que nasceram no mesmo lugar, a síndrome, né, de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, Gabriela, né? Aquela síndrome de Gabriela. E você vai viver naquela vida pro resto da vida. Tem gente que nasce no mesmo lugar, morre no mesmo lugar e não sai dali. Com as mesmas amizades, com os mesmos ciclos, não evolui. Então, como é que outra pessoa que nasceu no mesmo lugar que você, às vezes do mesmo ventre, né, teu irmão, cresceu, progrediu e você não progrediu? Teve a mesma formação, mesmos pais, o mesmo amor, mesmo tudo, e um cresceu, progrediu e o outro ficou. Então, procure aí os motivos que você tem para fazer isso. Quais são os seus motivos hoje? Qual que é o seu porquê? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou buscar esse objetivo? Não seja resistência, não crie resistência nisso. Como eu falei, as dificuldades e as dúvidas vão vir, mas não crie resistência. Então, você precisa buscar os motivos, o porquê de vida. Porque eu quero formar meus filhos, eu quero ter uma vida melhor, eu quero comprar um sítio para ir morar no sítio. Você tem um porquê. Todo mundo tem seu porquê. Então, busque 5 objetivos aí, pelo menos, nas 3 áreas da sua vida: na área financeira, na área relacional, na área de saúde. Então, procure aí os motivos que você precisa para que você cresça, né? Para que você evolua. Senão, você vai ficar sempre naquela situação, naquele mesmo padrão. Então, é perceber, decidir e agir, gente. O PDA aqui é isso. Você precisa fazer um PDA. Perceber, decidir e agir na situação para que você progrida, para que você alcance seu objetivo. Para onde você quer ir e o porquê que você quer e você vai buscar. Se não é por você, é pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos seus. Perceba, decidir e agir, tá? Perceber, decidir e agir. Sempre depois de uma situação que você passou por ela, você tem que perceber, decidir e agir. Você tem que perceber o que que aconteceu, tomar uma decisão e entrar em ação. Aí o universo vai trazer situações para você. Vai colapsar lá no efeito das duas fendas, que depois vocês vão saber também como é que funciona isso. Quem não sabe, quem nunca viu ainda. E vai colapsar para que chegue até você. Isso acontece lá na micro nanopartícula, né? E você vai trazer à existência isso. Para isso você tem que manter a frequência durante um tempo daquilo que você percebeu, decidiu e agiu. Então a gente tem que buscar, né, dentro da gente, saber como fazer aí é o que? É em relação a você ter segurança daquilo que você está buscando, né, e confiança. Então a segurança ela vem do quê? Vem da lógica. Tem que ter lógica aquilo que você está fazendo. Método. Você tem que ter um método. Você tem que ter uma forma de como fazer,
processo de como fazer, a estrutura para você desenvolver e fazer. Então, aqui, preparo. Sem preparo, você não vai conseguir. Então, a receita, né, o passo a passo. Então, busca essas situações para que você possa ter segurança. Quando você busca isso, você consegue fazer com segurança. E a confiança vem do quê? Da sua emoção. Então, como é que tá as suas emoções? Se você está abalado emocionalmente, gente, nem tome decisões quando você está abalado emocionalmente, porque senão você vai ter tomar uma decisão pelo seu emocional, não pela sua razão. Então tem um histórico aí, né, que o seu cérebro sempre visita, né, o histórico do que já aconteceu. E ele sempre vai trazer aquela emoção em relação à situação do histórico que ele foi buscar aí. Tem aí as suas trilhas neurais já gravadas, que a gente geralmente fica no automático seguindo aquele padrão ali. Tente agir pela razão da situação, não pela emoção. Se você está emocionalmente envolvido, procure um feedback com uma outra pessoa, tá? Que ela pode, de repente, falar para você numa situação que ela, por não estar emocionalmente envolvida, vai trazer para você uma situação de uma visão pela razão, porque você está tendo a visão, a sua ótica está em cima da emoção que você está vivendo no momento. Então você está ali brigando, discutindo com sua mulher em relação a alguma coisa. Se você tomar uma decisão naquele momento ali, você vai tomar uma decisão emocional ali que pode acabar com o seu relacionamento, em qualquer situação de relacionamento. Se você tomar a decisão na hora da emoção, você geralmente toma uma decisão errada. Pode ver, toda vez que a gente toma decisão precipitada na emoção, então deixa baixar a poeira, não tome a sua decisão na hora, né? Fala, não, vamos parar por aqui, depois a gente resolve isso, vamos refrescar a cabeça. Vai lá, conta a situação para alguém que está fora da relação e a pessoa vai analisar. Aí ela vai falar para você alguma coisa. Você já pensou nisso? Já pensou em fazer assim, assim, assado? Aí você vai virar para ela e vai falar de repente, cara, tava na minha cara isso, cara. Não vi. Por que que você não viu? Porque você estava emocionalmente envolvido. Então, quando você está emocionalmente envolvido na relação, você toma decisões precipitadas e age errado. Geralmente acontece isso. Então, acalme, não decida agora. Pegue uma outra opinião com alguém que não está envolvido relacionalmente na situação, emocionalmente ali, para que você tenha uma opinião de alguém que vá trazer para você, de repente, aquela situação que você está no ponto cego seu, você não viu. E ela vai trazer para você essa situação. E nós temos uma escada da postura, que geralmente a gente tem na vida. Em que ponto da escada da postura que você deve estar? Que a escada da postura é o quê? É o reclamar, justificar, questionar, colocar uma proposta, né, e aplicar. Então vamos ver aqui. A escada da postura, você tem que estar, gente, do questionar para cima, porque os dois primeiros degraus aqui é muito ruim. É aquela pessoa que só reclama. Você vai falar com ela, ela só sabe reclamar. Ah, mas porque a vida tá assim. Ah, porque o governo não sei o quê. Ah, porque é por causa disso que eu não fiz. Sempre tem uma desculpa, ele sempre está reclamando, ele sempre está se justificando, que é o segundo degrau aqui também. É aquela pessoa que vive se justificando. Ah, não, mas sabe por quê? Ah, porque o meu filho fez aquilo lá, cara. Ele fez aquilo e põe a culpa no filho, põe a culpa na esposa, põe a culpa no cachorro, põe a culpa no governo. Cara, ele está sempre se justificando e nunca é ele. Então, segundo degrau. Terceiro degrau, aí já começa a melhorar um pouquinho, por quê? Porque você já começa a questionar. Por quê? Por que será que eu fiz desse jeito? Por que será que eu agi dessa forma? Você já começa a se questionar. E daí já é interessante daqui para frente. Depois você vai começar a perguntar como. Você questiona e pergunta como que eu posso fazer agora. Aí depois vem o degrau aqui de você propor. Você vai começar a propor para as pessoas. Ah, eu proponho que seja assim, que a gente faça dessa forma. Então você questiona e você busca o como agora e você propõe. Começa a fazer propostas. E depois você vai aplicar isso. Se aplicou, gente, o resultado vai vir. Porque você já entendeu, já subiu na escada da postura aqui, agora você está aplicando. Aplicou, é resultado. Elimine este sentimento. Quando tem o sentimento de medo, gente, o medo, ele é um equívoco. Porque ele é um medo de uma situação que aconteceu naquele momento, naquela etapa da sua vida ali, aquela situação lá, você teve o medo. De repente, lá ele fez sentido. Mas agora não faz mais sentido você ter medo de novo. Só que toda vez que você vai, vou dar um exemplo, você vai investir em alguma coisa, vem o medo de você investir naquela situação. Por quê? Porque você já teve algumas percas no passado. Aí a gente começa a ter medo. Mas às vezes era nessa hora, nesse investimento que você ia fazer, que ia realmente mudar a sua vida. E daí, por causa do medo, dos outros investimentos que você já teve na vida, das outras situações que você já agiu de errado lá no passado, você vai ter o medo de novo. Então o medo, ele é um equívoco. Você tem que identificar esse medo, desmentir ele. Tem que desmentir esse medo quando vem o medo. E o medo, ele é um equívoco. Ele não é uma verdade. Tanto é que tem pessoas que convivem no meio de leões lá. Como é que tem gente que convive no meio de leões? Brinca com os leões. Tem gente que nada no meio dos tubarões. Agora, se você tem medo do leão,
Cara, nem chegue perto, porque ele vai identificar o seu medo. E medo, quem que tem medo? Quem que vibra medo para o animal? É a presa dele. Então ele vai identificar que você é uma presa dele. Então tem gente que nada no meio dos tubarões, mas se você tem medo, não nade no meio dos tubarões, cara, porque senão ele vai sentir na água a vibração do teu medo e ele vai te atacar, porque ele identifica, os animais identificam por vibrações. Eles não falam, eles sentem a vibração da pessoa. Pode ver, o cachorro, quando você tem medo do cachorro, você chega perto do cachorro, parece que o cachorro te avança mesmo, né? Ele pega você, ele vem em cima de você, porque você está com medo. E o animal sente isso, ele sente a vibração do medo. E daí ele vai crescer em cima de você, cara. Então, pode ter certeza. Então, o medo é um equívoco. Mas é lógico que numa situação de perigo, você não precisa se arriscar, né, para ser o corajoso também. A não ser que realmente você tenha experiência naquilo. Você já tem experiência, você sabe que aquele ambiente é um ambiente seguro. Então, não vá se arriscar também de querer ser, né, bonzão, né, e entrar numa situação que você pode ter risco. Então, aqui a culpa, ela tem utilidade, gente, a culpa. Tá? Geralmente, ela tem uma utilidade na sua vida. Então, elimine essa utilidade, que daí a culpa vai embora. Tá? Ela tem uma utilidade. Tem gente que vive se fazendo de culpado de alguma coisa porque ela quer chamar atenção. Então, às vezes, ela até toma a situação da culpa ali para ela chamar atenção. Então, toda situação tem uma utilidade, até doença, sabia que a doença tem uma utilidade na sua vida? Tem gente que fica doente, para dar exemplo aqui, né? Uma mãe que fica doente porque o filho falou que vai viajar, vai embora, vai para outro país, vai casar. Aí a mãe fica doente, cai doente. Por quê? Porque ela não quer que o filho vá embora. E ela sabe que se ela estiver doente, o filho vai se sentir culpado de deixar a mãe doente. Então, ele não vai deixar a mãe doente em casa. Então, ele não vai viajar, ele não vai sair de casa enquanto a mãe estiver doente. Então, ele espera a mãe melhorar, até a mãe melhorou tudo, né? Agora ele pensa em sair de casa de novo. A mãe cai doente de novo. Gente, é uma utilidade. Tem doenças que ela acontece na vida da pessoa por utilidade. E tem doenças que acontecem realmente porque você, né, não se cuidou. Mas as doenças psicossomáticas, né, que vêm através da... A neurociência prova isso. Então, isso é uma grande verdade, tá? Que acontece na vida das pessoas. E é inconsciente até mesmo. Tá? Às vezes a mãe caiu doente, não foi nem de propósito. É lógico que não é de propósito. Vou dar um exemplo para vocês da minha mãe. Minha mãe, ela quer sair às vezes, ela fica geralmente aqui em casa sozinha, né? Ela mora aqui do meu lado, mas ela está aqui e acontece. Quando ela quer sair, ela, ó, você vê, ela fica doente para ir no médico, porque minha irmã vai vir pegar ela para levar para o médico, cara. Então tem situações que a pessoa fica, tem uma utilidade. A doença teve utilidade para ela sair. Então pode ver que geralmente na doença, na situação de culpa, existe a utilidade ali. Você tirou a utilidade, vai embora a culpa, vai embora a doença, porque tinha uma utilidade. É só eliminar ela. Insegurança, né? Verdade, é verdade? Então é o que eu falei. Você está com insegurança? É verdade isso? Essa insegurança? Ou tem uma relação aí de dependência emocional? Ou tem relação aí de um trauma do passado? Você tem que resolver isso. Se você não resolver, sempre você vai estar inseguro. Tem gente que não voa de avião, tem medo de voar de avião. Tem gente que tem medo de andar de carro, porque já sofreu acidentes. Tem gente que tem medo de animais, porque teve um trauma com o animal lá atrás. Então, essa insegurança é uma verdade? É burrice você agir, ignorar essa situação, porque senão sempre você vai estar deixando de fazer alguma coisa por causa dessa insegurança sua. Você fica ali no limbo, você não sabe se você vai, se você não vai, né? Você quer ir, mas você não tá inseguro. Você fica num limbo. A vida inteira eu quis viajar para o exterior, mas eu não viajei porque eu tinha medo de subir no avião, cara. A pessoa fica naquele limbo. Não se culpe, resolva a situação. Não se culpe, porque às vezes a pessoa fica se culpando por situações que, de repente, nem foi culpa sua, mas você está se culpando por uma situação que ocorreu. Eu mesmo, eu via que inconscientemente eu trazia uma culpa, porque eu vivia eu escutando meu pai falando para minha mãe, né? Aquelas brigas, né, de marido e mulher. Não, né, a culpa de eu ter casado é porque eu te engravidei. Quem foi o primeiro filho? Fui eu. Então a culpa dele não ter tido resultado na vida, ele não ter seguido carreira no quartel. Meu pai queria seguir carreira no quartel e tal, né? E teve que deixar o quartel porque na época lá, né, quando você engravidava, né, meu pai engravidou minha mãe enquanto ele estava no quartel, seguindo carreira, então ele teve que deixar o quartel e ele queria seguir carreira no quartel, entendeu? E eu me senti culpado, porque ele nas discussões com a minha mãe, ele soltava isso, que casou com ela porque me engravidou. Então aquelas situações, né, que os pais não pensam na frente dos filhos de ficar discutindo. E, gente, isso entra na cabeça da gente, das crianças principalmente, e isso vai repercutir para o resto da vida daquela pessoa. Porque na inconsciência sua, você se sente culpado. E a culpa era minha? Não. Foi ele que fez a cagada lá atrás de engravidar minha mãe. Por que eu tinha culpa? Mas inconscientemente eu vi que eu me sentia culpado.
que você quer. Separar, né, aí a situação, você tem que separar a situação aí do que você está sentindo de culpa e ver se é culpa sua ou se não. Daí eu separei, né? Opa, peraí, isso daqui é a situação do meu pai. Então, há pouco tempo que eu vim entender isso, que eu vim compreender o porquê que eu me sentia culpado, por que algumas coisas na minha vida não aconteciam por causa disso. Porque você está travado ali numa situação que é inconsciente, mas seu cérebro sempre tem aquela informação, que diante de uma situação, ele vai buscar essa informação. Então, você pode retratar isso, tá? Você tem como retratar, reparar. Você pode reparar isso, entendeu? Então, você vai lá e você vai fazer a reparação, se foi uma culpa sua mesmo. Se não foi sua, você tem que descartar isso. Se tem retratação, vai lá e retrata. Assume isso e retrata com a pessoa. Porque se você não acertar isso também, você vai levar isso pro resto da vida, cara. E isso vira doença, tá? Na sua vida. Te trava em algumas certas áreas da sua vida, que você não consegue progredir, e ainda pode até virar uma doença na sua vida. Porque você sempre está tendo aquele sentimento ruim de culpa. Então, isso pode trazer situações graves na sua vida. Então, a reparação tem como reparar? Legal, vai lá e repara. A culpa foi minha mesmo, tá? Quebrei lá a sua, né, a sua jarra preferida. Vou te dar uma outra jarra aqui. Quebrei aqui um objeto seu que, nossa, era de estimação, cara. Como é que eu posso te pagar isso, cara? Como é que eu posso reparar isso para você? Eu sei que era de estimação, pai. O seu pai te deu, o seu pai deixou como herança para você. Como que eu posso reparar isso? Se não tiver como reparar, o cara vai falar para você, não, daqui não tem nem como você reparar, cara. Daqui foi uma situação, meu pai que deixou para mim, é sentimental isso, pô, não tem reparação, então não adianta nem eu comprar outra para você. Seu pai te deu essa caneca aí, era herança sua, deixei ela cair, quebrou, não tem nem como reparar. Se tiver como reparar, eu dou outra para você. O cara vai falar para você, não, esquenta a cabeça não, né? Já foi mesmo, tal. Mas você pediu perdão para ele, reparou ali, né? Fez a reparação. Então tudo isso, senão a pessoa fica ali, pô, o cara quebrou, sabia que era de estimação, sabia que meu pai me deu, puta, cara, o cara nem para pedir desculpa nem nada, cara, sabia que eu tinha uma estima por isso, você age de qualquer jeito. Você mexeu com a emoção do cara. Ele fica numa espera ali de você pedir uma desculpa para ele, ou de você se reparar com ele quanto a isso. Não há nada que não seja maior evidência aí de insanidade do que fazer as mesmas coisas dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, gente, se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Então, mude, faça diferente. Senão, você vai ficar repetindo o padrão. Então, é exatamente isso. A vida, ela mostra para você, fazendo com que você tenha alguma perca, que você tenha. Pare para pensar, pare para resolver, através de alguma coisa que aconteceu na sua vida, que é tudo isso que eu já falei para vocês aí. Entendendo isso e reparando, você vai ver que sua vida vai deslanchar. Você vai começar a crescer, desenvolver, ter resultados na sua vida, porque você resolveu ir para um outro patamar, para uma outra frequência. E tudo isso é frequência. Você está preso ali numa situação, numa frequência da sua vida que está repetindo o padrão. Disciplina e se apaixonar por fazer coisas diferentes todos os dias até que elas se tornem fáceis. De repente, pode não ser fácil para você isso, assumir o seu erro, assumir, você tem ali, né, você ainda tem uma prepotência ali ainda, que ainda fala alto, você tem orgulho ali, mas, cara, não vale a pena, não vale a pena. Faça diferente, tome posições aí, dia após dia, para que você vença isso, senão você nunca vai vencer, cara, senão você nunca vai vencer. Você vai perder para você mesmo, porque é com você, não é com o outro. Nunca é com o outro, tá, gente? É com você. Todas as situações da sua vida que acontecem, o problema é seu, é com você. Antes de apontar alguém, culpar alguém, olhe para dentro. Tudo é de dentro para fora. É conforme você enxerga a vida. Atitudes atraem oportunidades. Então, a vida é um espelho. Você vai atrair mais do mesmo, dependendo da sua atitude, dependendo da sua frequência. O que você está frequenciando para o universo, gente? A oportunidade ela vai vir diante do que você frequencia. O mais importante de tudo, gente, depois eu vou colocar isso daqui para vocês, não vou estar lendo tudo isso daqui agora não, tá? Eu vou colocar lá no grupo para vocês. É a transformação que sofre uma borboleta, né? Ela nasce como uma lagartinha ali, feia. E é nessa transformação, é no processo, gente, que tudo acontece. Se não houver processo, você não reconhece, você não muda se não tem processo. É aquela situação que eu já falei para vocês também, da pessoa que ganha na loteria. Ela é alçada de uma situação de pobre, miserável aqui embaixo, a uma frequência alta, tá? Porque agora ela tem muito dinheiro, ela subiu a frequência dela, ela potencializa o que ela é. E daí ela precisa dar fim no dinheiro para ela voltar de novo na condição que ela estava, porque você não consegue mudar de uma hora para outra a sua situação de vida.
vida. A pessoa que conquista, trabalha, que conquista o dinheiro, que ela não ganha, que não vem de uma hora para outra para ela conquistou, ela subiu os degraus da vida aí, né? Esse degrau da postura que até mostrei para vocês. Ela subiu o degrau da postura ali, ela foi de degrau em degrau, aprendeu a fazer. Por isso que tem gente que chega lá em cima, que quando ele perde, cai, ele volta a ganhar tudo de novo. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer, ele participou do processo daquilo. Além de aprender, ele passou por aquilo, ele sentiu aquela dor. É aquele pai que às vezes tem muito dinheiro e que dá tudo para o filho e que ele estraga o filho, porque ele cria um filho fraco. É a geração de hoje aí. A gente sofreu muito e a gente quer trabalhar, quer dar o melhor para os filhos, quer dar tudo para o filho, e daí acontece o quê? O filho não, ele não aprendeu a ganhar, ele não aprendeu a conquistar aquilo, a trabalhar por aquilo, então não sofreu, ele não participou do processo ali, ele ganhou. Então ganhou, vem fácil, vai fácil. Então é assim que acontece, tá? A vida da gente acontece através do processo. E é o processo da borboleta aí que é muito lindo, depois eu ponho aquilo para vocês. Né? Finalizando nosso treinamento aí, depois a gente vai ter outras etapas